Sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Mariane Berger. Nessa aula, nós vamos aprender a montar um mini jardim feito com plantas suculentas. Esta é mais uma atividade de educação ambiental que pode ser feita em pequenos espaços. E ela tem uma vantagem de utilizar poucos materiais para se fazer o jardim. E depois de feito o jardim, esse pequeno jardim, ele pode ser utilizado como decoração. Vamos então aprender passo a passo como se constrói esse pequeno jardim? Apresento o que vamos utilizar nesta aula para a construção do mini jardim de suculentas. Um vaso com furo no fundo. O furo ele serve para a água passar. Terra adubada, argila expandida. A argila expandida ela vai no fundo do vaso, manta de drenagem e as plantas suculentas. As plantas suculentas, elas são plantas de regiões áridas, elas gostam de pouca rega e são plantas de fácil manutenção. Então nós vamos começar a construção do mini jardim. Primeiro passo é colocar argila expandida no fundo do vaso e depois nós vamos colocar a manta de drenagem. Então, mais ou menos essa quantidade de argila expandida é o suficiente, que é uma quantidade para cobrir todo o fundo do vaso. Então, eu coloco mais um pouco. Dá mais ou menos uns 5 centímetros, né? A quantidade de argila expandida, que é essa quantidade aqui, mais ou menos. Então, cobriu todo o fundo do vaso. Após colocar a argila expandida, a próxima etapa, então, é colocar a manta de drenagem. A manta de drenagem, ela tem uma função que é ajudar a reter nutrientes. Então a planta ela consegue aproveitar melhor esses nutrientes, se desenvolve melhor. Então essa próxima etapa a gente coloca a manta de drenagem. Agora é o momento de colocar a terra no vaso. Qual a quantidade de terra que pode ser colocada? Pode ser colocada um pouco mais da metade do vaso, então mais ou menos aqui onde está o meu dedo. Então eu vou colocar a terra agora. Então após colocar a terra, vem a fase de plantarmos as suculentas, tá? Então eu coloco mais terra. Então lembrando que uma quantidade boa assim de terra é você colocar um pouco mais da metade desse vaso. Pode colocar mais terra. Então só reforçando, as suculentas elas são plantas de climas áridos, elas são de fácil manutenção e elas gostam de pouca rega. Então, quando o seu jardim estiver pronto, a quantidade de rega é pequena. Então pode regar, por exemplo, uma vez por semana. Agora é o momento de plantarmos as suculentas no vaso. Uma dica importante, tem algumas plantas que elas são mais difíceis de sair. Então, fica uma dica aqui. Você pode usar o palito de sorvete para que a planta saia mais fácil. Tem outras plantas que saem mais fácil também. Então, eu vou começar o plantio das suculentas fazendo um buraco onde vai entrar
a planta. Então aqui são 5 plantas, então eu vou fazer uma demonstração. Então pegando a primeira planta, faço o plantio aqui no vaso. Então eu faço o mesmo com a segunda suculenta, faço um buraco aqui. E faço o mesmo que eu fiz com a primeira planta. Então eu vou fazer o mesmo com a terceira planta, faço um buraco aqui na terra. E coloco a terceira planta. Então eu vou fazer o mesmo com a quarta planta. E por fim, faço com a quinta planta. A quinta planta eu vou colocar aqui no centro do vaso. Então, está finalizado o mini jardim. Então, está finalizado o mini jardim de suculentas. Então, só reforçando na parte de manutenção. As suculentas, elas são plantas de fácil manutenção. Elas gostam de pouca rega. E dessa forma, vocês podem utilizá-los para decorar um ambiente. É mais uma atividade de educação ambiental que pode ser feita em pequenos espaços. Após 10 dias, olha como está o vaso com suculentas. As plantas estão se desenvolvendo. Eu deixo como uma sugestão para que a planta se desenvolva melhor, de tempos em tempos colocar humus ou adubo proveniente da planta salsinha, que foi tema de uma outra aula. Eu vou fazer aqui uma demonstração. Eu vou colocar humus. As plantas suculentas, elas gostam bastante de humus, então vocês podem fazer isso de tempos em tempos. Então, com o auxílio de uma pá, pego o humus e coloco um pouquinho para elas. Então, pode pôr mais um pouco. Você também pode utilizar aquela terra proveniente terra adubada, né? Proveniente dos talos que comentei em uma outra aula. A planta também gosta bastante. Feito o mini jardim de suculentas, agora é só escolher um local para deixá-la. Como as suculentas gostam de bastante sol, um bom local pode ser perto de uma janela. Se você também tiver uma área externa na sua casa que tenha bastante sol, você pode deixar as suculentas lá que elas vão gostar. Então, só lembrando que as suculentas elas gostam de pouca rega e elas são plantas de fácil manutenção. Agora o seu jardim de suculentas está pronto para decorar um local na sua casa. Nesta foto aparecem os materiais necessários para se montar o vaso com suculentas. Então, é necessário o vaso com furo no fundo. O furo ele é importante para que a água possa passar. Também é necessário a argila expandida. Ela vai no fundo do vaso e tem como uma função fazer a drenagem. Então é bastante importante colocar a argila expandida. Apresento também a manta de drenagem. Ela vai em cima da argila expandida e ela tem como função reter os nutrientes. Então, dessa forma, retendo os nutrientes, a planta ela consegue aproveitar melhor os nutrientes, se desenvolve melhor, ela fica mais saudável. E por fim, em cima da manta de drenagem se coloca a terra adubada.
Essas são as plantas suculentas. Elas são plantas de clima árido, necessitam de pouca água. Então são plantas de fácil manutenção. Então essas plantas são ideais, né, para se utilizar justamente por serem de fácil manutenção. Então não é necessário regar toda hora. A outra característica das suculentas é que elas têm capacidade de armazenar água nas folhas, caules e raízes. Então essas características permitem que as suculentas tenham condições de viver em ambientes quentes e secos. Como as suculentas gostam de sol, é interessante deixar o vaso em um local que tenha bastante sol, por exemplo, perto de uma janela. Na rega, também uma dica, é bom ter cuidado com o excesso de água, porque o excesso de água ele pode causar o apodrecimento da raiz. E uma outra dica importante no vaso com suculentas é escolher um vaso grande para que as raízes tenham certo espaço para se desenvolver. As fotos a seguir mostram as etapas para se montar um mini jardim com suculentas. Nessa primeira foto, o vaso com furos no fundo. Os furos eles são importantes para deixar a água passar. Nessa próxima foto, a argila expandida que vai no fundo do vaso. Então a argila expandida ela tem a função de fazer a drenagem. Nessa próxima foto, a argila expandida já no fundo do vaso. Sobre a argila expandida se coloca a manta de drenagem. Essa manta ela tem a função de reter os nutrientes e retendo os nutrientes a planta ela consegue se desenvolver melhor. E sobre a manta de drenagem se coloca a terra adubada. Colocando a terra adubada, o próximo passo é colocar as plantas suculentas, conforme mostra essa foto. Então, lembrando que esse é um experimento de fácil manutenção, né? As plantas suculentas elas são de fácil manutenção, necessita de pouca rega. Então, é um experimento fácil, tranquilo de se fazer em pequeno espaço. É mais uma atividade de educação ambiental que pode ser feita em pequeno espaço.